Vamos para mais um relato macumbalístico do dia 12/6/2025, dia dos namorados. E a gente está onde? Macumbando, né, minha gente? Nesse dia, cheguei lá, né, fiquei em concentração. Aí foi para apresentar, foi para... Deu a hora dos médios pra gente ir lá para abrir, né, fazer a abertura, né, da sessão. E aí eu fui também, não fiquei lá no Congá, não. Peguei e saí correndo, fui logo. Nisso eu percebi que uma médium ficou junto com o mestre lá dentro do Congá, né, em concentração. E é que assim, eu falo brincando que eu saí correndo de lá, mas quando ele pede para eu ficar, eu fico. É que eu fico esperando instruções, né? Instruções mesmo. Começa a sessão, tem a abertura da sessão e eu fico no Congá com ele. Mas daí nesse dia eu saí e aguardei instruções, se realmente era para eu ficar lá, se era para eu voltar, se era para eu sair, sabe? Mas daí eu saí. E nisso, eu vi que aí essa médium saiu do Congá e chamou alguém. Foi outra médium, aí ela foi lá pro Congá e a apresentação acontecendo. Aí toda vez quando tem consulente novo, a médium que abre a sessão, ela explica como funciona a casa, que explica que a gente não trabalha com bebida, nem com fumo, né? Se precisa ir alguma ritualística, a gente usa, mas ali não, a nossa casa ela não fica bebendo, fumando, né? Não faz alguns certos trabalhos, enfim. Ela estava explicando. E eu estava lá. Uma médium saiu lá de dentro e me chamou. Aí eu fui, que ela me chamou para um cantinho e ela pegou e falou que o mestre falou para eu fazer e começou a falar. Aí eu fiquei assim, eita, meu Deus, quanta coisa, meu Deus, o que eu faço? Ai, meu Deus, socorro, Deus. E agora, meu Deus. Aí repete para ver se eu conseguia capitular. E ela falava, eu, ai, meu Deus, não tô entendendo nada aqui. Ai, e aí eu escutei me chamando, ele me chamando. Aí eu peguei, né, e fui. Quando ela tava me instruindo o que era para fazer, outra médium saiu lá de dentro e falou para eu entrar, que ele tava me chamando. E ela conversou com essa médium que tava me passando instrução para ela ir falar lá com a pessoa que tava apresentando a sessão lá na frente, passar umas instruções para ela. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ele tava lá, eu via ele como se tivesse muito, tipo, o meu sentimento era como se ele tivesse meio que indo e voltando. Aí ele me olhou assim, né, tipo, parece que sonolento, mas não é sonolento. E, e aí ele fez assim, tipo, estendeu a mão pra mim, aí eu me ajoelhei e abracei ele. No que eu abracei ele, ele me apertou. E aí ele se afastou um pouco assim, aí eu de joelho, ele me passou as instruções. E ele falou bem assim pra mim: "Hoje você vai comandar. A sessão tá sob seu controle." Aí eu fiz assim que sim. Aí ele falou: "Confia, você é capaz. Todos nós confiamos em você." E quando ele falou assim, eu senti que ele estava falando dos espíritos da casa. Não que os médiuns não confiem, mas nesse momento eu senti que ele estava falando da espiritualidade da casa, que confia é, em mim. Tá tudo certo, tá tudo bem. Aí ele me passou umas instruções que era para eu escolher uma pessoa para fluidificar água. Servi copinhos de água para os consulentes, para eles segurarem a água e fazer como se fosse uma limpeza, emanando tudo para a água, tudo os pensamentos deles, né? A gente tem essa ritualística na casa, né? Às vezes. E durante o momento era para eu ler um salmo. Era para cantar pontos enquanto eles estavam em concentração e era para eu ler um salmo. E ele falou que era qual eu escolhesse. E era para ler um versículo, algo da Bíblia. Era isso. Aí depois disso era para depois jogar a água dos consulentes nas plantas que tem lá, né? Eles jogam nas plantas. E depois, enquanto eles jogam, era para cantar ponto. E depois era para dar passe. E o passe era lá mesmo, porque ele estava em recolhimento lá no Congá. Ele estava na função de... A gente está sobre uma missão lá na casa. Sempre tá, né? Mas a gente está acontecendo algo muito grande e muito, muito pesado. E nesse dia a gente estava sobre um ataque muito grande. Era como se
se ele estivesse ali muito perto, tipo, só como se fosse um muro. Vamos supor que o muro tá aqui, eles estão aqui, ó, tentando chegar em cima da gente, né? E porque antes eles estavam mais afastados. A gente sabe do que está acontecendo, a gente tá, né, com várias coisas acontecendo para combater isso. Mas desse dia eles estavam abafando demais, estavam muito próximo. E ele se recolheu no Congá para conseguir sustentar aquela energia, para afastar eles enquanto a sessão acontecia, né? Depois joga a água fora, né? E depois ele pede pra. A cachorrinha chegou. Ih, mamãe, que linda, meu Deus do céu, olha aqui. Tomou banho, mamãe, que linda. Pega, pai. Ai, que cheirosa. Tá, aí a gente pegava a água, né, e depois jogava, e depois ia dar passe nos consulentes lá mesmo. E era pra eu ver quem ia fazer os passes, era pra eu comandar mesmo a sessão, fazer todas essas coisas que eu tô falando. E eu escolhi os médios que ia dar passe, né? Quem ia fluidificar a água, tudo que ia acontecer. Aí eu escolhi os médios tudo. Aí me via muita intuição quando eu escolhi a médium para fluidificar a água. Me veio de tocar nela e quando eu toquei nela, eu senti muita vibração e essa vibração foi jogada para ela. E eu vi que ela reagiu sobre essa vibração. Ela também sentiu muita vibração e começou a como se tremer, sabe? Sentindo essa vibração. Aí depois eu escolhi um salmo, escolhi o Salmo 91, li lá, aí depois eles jogaram a água. Depois que eles jogaram a água, eu pedi para médium que faz a abertura da sessão, para chamar os consulentes para tomar passe. Eu escolhi 2 médiums que estavam lá. E tinha bem pouquinha pessoa nesse dia, tinha 6 consulentes. E aí, quando foi os 2 últimos consulentes, eu afastei uma médium que estava dando passe e eu assumi. Eu fui no lugar dela dar o passe. Veio o auxílio, né? Veio uma entidade, né? Um espírito na médium que apresenta a sessão. E aí a gente fez juntas, né? Tava outra médium dando passe e eu. Aí ela se aproximou, né? Que ela recebeu, né? A entidade dela lá, a cabocla dela lá. E ela se aproximou e me auxiliou. Daí a outra médium finalizou, deu pra ela, daí eu fiz assim para ela que ela podia se afastar e a gente comandou ali nesses 2 consulentes. Nós duas tomou a frente e me vinha assim que tinha algo ali, mas não era para eu mexer. Não era o momento de eu mexer. E eu fiquei ali muito enquanto ela atendia a consulente estava do lado, eu fiquei como se fosse tipo uma guarda sustentando ali também, para que algo que se talvez estivesse ali com ele não se manifestasse, ficasse quietinho, eu não fizesse, nem eu fizesse nada para ele manifestar, sabe? Era essa impressão que eu dava, que me vinha, sabe? E aí eu fiquei muito ali, aí teve um momento assim que me veio que para eu poder dar um passe nele, mas sem mexer em outra questão, para não aflorar. Então eu dei um passe nele de energização e tudo. E a médium tava com a menina do lado lá, né? Com a senhora do lado. E depois eu vi que tava tudo bem, eu toquei nele e falei que ele podia beber água fluidificada, né? Depois que toma um passe era para beber água fluidificada e podia ir embora. Aí eu liberei ele pra beber água e me veio para ir nessa mulher. Era como que eu ainda tivesse que ir lá. Não que a médium não fez o que tinha que ser feito. Me vi a intuição de ir lá, eu fui. Aí eu toquei nela e senti muita vibração em vários momentos assim. Deu passe, enfim. Aí depois ela bebeu água e pôde sair. Aí ali dentro tinha a filha de uma médium lá, daí ela tava esperando lá fora e uma médium tava com ela esperando na parte de fora, assim que eu falo que tem a entrada, né, que fica lá fechadinho, que você tira o chinelinho e deixa lá, elas estavam lá. E aí me pediram se podia trazer a menina de volta, né, a criança. E aí me veio que não era o momento ainda. Aí me veio a intuição de pegar água fluidificada, né, eu peguei, coloquei no copinho e comecei a como se fosse benzer todo o local.
Aí eu comecei a benzer todo o local e me via muito de fazer na porta. Aí eu fiquei muito tempo na porta, comecei a jogar em todo lado, joguei nos médios que estava próximo e me veio em 3 médios, me veio em uma média, só que nela foi diferente. Eu me veio de tocar nela também. Quando eu toquei nela, nossa, veio muita vibração, uma força de uma vibração que eu toquei. Eu pegava sempre na água, que a água eu sinto muita energia na água, mas muita. E é como se fosse o meu ponto de força ali para emanar para a pessoa. E eu peguei e toquei, né, na cabeça dela, toquei muito na cabeça dela, joguei água na cabeça dela, abracei como se, enfim, fiz com o que me vem. Sempre eu fico muito aberta a compreender o que me vem, a intuição que me vem, a informação que me vem. Aí fiz nela, e aí tinha outra do lado, aí eu fiz nela a mesma coisa, me veio para fazer a mesma coisa, fiz a mesma coisa. E aí me veio de chamar a que tava lá fora. Aí eu falei que a criança podia vir, que ela tava com a criança, né? Eu falei que ela podia entrar também e eu tava. Só que uma média do lado já tinha compreendido que eu fiquei meio que procurando, assim, querendo. Cadê ela? E ela falou: Você quer que eu chame a médium lá? E eu, sim. Aí ela chamou. Daí ela falou: E a criança? Eu falei: Não, agora já pode entrar. Aí a criança entrou. Aí eu fiz a mesma coisa. E o mais interessante de tudo é que essas 3 médium iam entrar para a camarinha na sexta-feira, que era no outro dia. E no final que eu fiz com ela também, muita vibração. Toda vez que eu tocava em uma era muita vibração, mas muita mesmo. E, e aí no final eu juntei as 3, joguei novamente água, se eu não me engano. E eu toquei nas 3 assim, né? As 3 abraçadas assim, uma abraçada na outra assim de lado, formando tipo um C. Eu toquei nelas e sentia, nossa, era uma vibração assim de uma grandiosidade, meu Deus. E aí, quando eu me abaixei para tocar nos pés delas, me veio uma mensagem, uma frase assim que eu fiquei, não vou falar. É tipo, sei lá, é umas coisas assim, para que eu vou falar isso? Sem, não tem. Aí, e me vindo, aí eu me levantei, aí relei assim, toquei minha testa assim nelas, assim que elas se aproximaram. Aí eu falei: o que Deus uniu, ninguém pode separar. E aí eu escutei elas falando: axé, amém, amém, que assim seja. E foi muito legal. E na mesma hora eu cambaleei. Era como se, é que nem eu falei, eu fico aberta para receber a informação, só que tem coisa que pega ali, pega na folha. Eu não, ainda eu sou induzida ainda. Aí eu saí cambaleando, assim, é como se alguém te empurra e você sair trotando e vai caindo. Então daí eu saí cambaleando e caí em cima de uma planta. E aí eu peguei, abri o olho assim, olhei, aí eu fiquei, respirei e me veio, pega as folhinhas. 3, né? Aí eu puxei assim e dei para elas. E eu falei: fica com vocês, carreguem com vocês. E elas questionadas, eu falei: vai vir uma explicação do porquê. Quando eu dei para elas, aí cambaleei, menino, saí e como o mestre estava lá em concentração, a porta estava fechada. E diz que tem instrução, como eu sou nova nisso, que não pode entrar lá. Eu não sabia. Mas enfim, diz que quando você está sobre radiação, que é um espírito que está mandando em você, né? Comandando ali, tem permissão para entrar. Mas um humano ali normal, quero entrar aí porque eu quero. Diz que não pode, eu soube disso depois. Mas, que nem eu falei, eu tava lá, focada na conexão, e aí eu fui cambaleando assim de novo, tá de lado, de frente, de costas. Aí eu só bati na porta assim. Aí eu abri o olho, eu vi que eu tava lá já. E aí nisso uma média abriu a porta. Quando ela abriu a porta, eu saí cambaleando e caí de joelho em frente à firmeza de Iemanjá, que é a firmeza que eu cuido. E lá eu fiquei. Nisso eu senti uma energia do tipo, que nem eu falei pra vocês, eu não sabia que eu não podia, eu não sabia qual era as regras de entrar, mas enfim, eu senti uma energia tipo, não pode, sabe? Enfim, mas depois eu compreendi assim que eu tinha, acho que as médiums assustaram, né? E talvez elas ficaram, meu Deus, será que pode? E talvez foi isso que eu senti, né? Mas fiquei lá, eu tentei ficar lá porque eu tava muito tonta e tava muito ofegante. Aí eu fiquei de joelho lá e fiquei, puxei.
Aí nisso eu senti que o mestre de lá, que ele tava deitado no chão e elas estavam tocando assim, segurando na mão dele, na cabeça dele, que é o auxílio, que tinha o auxílio dos médios por fora sustentando também, ajudando nessa sustentação de vibração, né? Que ele estava fazendo, exercendo a função. E aí ele veio pro meu lado, eu senti quando ele tocou em mim, aí eu abri o olho assim e vi que era ele. Aí eu fiquei quietinha. Teve uma hora que um negócio me puxava assim, sabe? Como se fosse um imã te puxando. Aí eu peguei e me virei assim e me ajoelhei assim pra ele. E aí ele pegou e relou a cabeça dele assim na minha. Tipo, eu com a testa no chão e ele também com a testa no chão assim, com a cabeça dele, ele vindo aqui de frente e eu daqui. Aí a gente encostou a cabeça assim, sabe? Aí a gente ficou um tempão, não sei, um tempo lá. E aí ele se afastou. Ele tocava assim, colocou a mão assim, esticou assim, colocou a mão nas minhas costas também. E ficamos um tempo lá. E eu sentia muita vibração. E aí ele se afastou. No que ele se afastou, as meninas voltaram a relar nele. Aí eu voltei para a enfermeira manjar, me senti melhor, menos ofegante, aí fiquei em pé. No que eu fiquei em pé, aí me veio, agora eu vou sair, né, e deixar elas aí. Mas do nada eu comecei a ficar tonta de novo. Fiquei muito tonta e minha perna começou a falhar, a perna esquerda começou a falhar e formigar. E aí eu não tava conseguindo, eu ficava meio que cambaleando e meio que trotando ainda. No que eu fiquei meio que trotando, eu caí lá pra cima dele de novo, porque eu ia sair. E eu compreendi que não era pra eu sair. Então por isso que falhou minha perna. Aí eu caí de joelho assim e fui pra cima dele. Aí ele me acolheu. Eu caí assim de testada na barriga dele, assim, eu abaixei e aí ele me puxou. Aí no que ele me puxou, eu relei assim na barriga dele, eu acho, minha testa. E aí ele começou a fazer uns movimentos. E ali falaram que veio várias entidades, parece que veio Exu, veio várias entidades lá. E aí teve um momento que eu sentia muita vibração, aí ele tava de barriga pra cima, né? E eu com a testa na barriga dele. E teve um momento que daí ele se levantou e me pegou no colo, assim, tipo, como se ele tivesse sentado e eu com a cabeça no colo dele, entendeu? Ele sentado e eu com a cabeça no colo dele. E ele recebeu um preto velho naquele momento, porque ele ficava fazendo aquele sonzinho de vovô, tipo ele se tremia, eu fiquei quietinha, eu não abri o olho, mas pelo o gesto que ele fazia assim, ele fazia muita, passava a mão na minha cabeça, aí ele passava empurrando assim nos meus braços, eu não sei. E eu fiquei muito tempo ali, eu ficava muito tonta, muito tonta, muito tonta. Aí nisso ele se afastou de novo e aí quando eu sentei assim para me levantar, nossa, eu fiquei tontona assim e aí falava, deita no colo da médium, deita no colo da médium. E aí eu não, e só que eu não conseguia. Aí ela se segurou assim, me puxou. No que ela me puxou, eu deitei no colo dela assim. Aí lá no colo dela eu fui conseguindo assim me acalmar. Assim, aí eu fiquei um tempo lá, daí eu vi que o mestre voltou, aí ele se levantou. Aí eu puxei o ar assim, abri o olho, eu tava conseguindo ver certo assim, centrado, não tava vendo dois, nem tava tipo meio que girando, não tava nada. Aí eu sorri, assim, olhei pra médica e falei: "Olha, eu tô vendo reto". Aí ela deu risada. "Agora você tá boa, né?" Eu falei: "Agora eu tô boa". Aí eu levantei, né, e foi isso. Nesse dia foi isso, bem simples. Um dia assim que foi falado para eu comandar uma sessão a primeira vez. Eu já venho com uns acontecimentos de fazendo algumas coisas, mas só que de comandar a sessão foi isso. Então, fica aí mais um relato macumbalístico para eu me recordar e também auxiliar quem tá nessa caminhada aí. Às vezes não compreende muitas coisas e ouvindo as coisas que eu tenho para falar, ver que realmente a espiritualidade não é tão simples e tão reta, tem muitas coisas que a gente precisa ir compreendendo. E nós, como seres humanos teimosos, às vezes a gente atrapalha muito essa jornada, né? Mas serve tudo de aprendizado. Então é isso. Tchau, beijo, fui.